Na coletiva do presidente do William Monteiro Alves, fiel torcedor, ele pediu ajuda dos jornalistas para contratar jogador. Eu quero que você assista até o final e tire suas próprias conclusões. Você acha que um presidente de qualidade deveria se prestar a esse papel de pedir ajuda pros jornalistas para contratar o jogador? Olha o que o Duílio falou, fiel torcedor. Presidente, aqui, tudo bem? Kaique Silva da Jovem Pan. Eu queria que você falasse sobre planejamento, que é muito do que a torcida está batendo na tecla, que o planejamento não tem sido bem feito por parte da diretoria. Primeiro, se você concorda com isso, se algo ficou para trás em relação ao planejamento, principalmente nessa temporada, e sobre, até resgatando a última pergunta, se tem algum nome desses que o contrato vence no meio do ano ou no final do ano, que já está a situação um pouco mais encaminhada, mais adiantada, que você pode passar para a gente, por favor. Vamos lá, vou começar pela segunda. Acho que até o Roberto, numa última entrevista, comentou sobre o Bruno Mendes. Isso é uma conversa que já vem acontecendo há um tempo. A gente só aguarda aí um empresário dele pessoalmente aqui, que está combinado ainda esse mês, para que a gente possa seguir com essa renovação. E os demais ainda não. O Balbuena, que é o que vence agora no meio do ano, a gente depende também da vontade do clube, dele, né, que ele não pertence ao Corinthians. Então são situações que, com o decorrer do tempo, a gente vai resolver. Quanto ao planejamento, a minha resposta, eu não concordo. Eu acho que foi o que eu coloquei até agora há pouco, né? O Corinthians, para mim, tem um grande time, um grande elenco. Podia ser melhor? Podia. Mas nesse momento, só se for irresponsável para ser melhor, e eu não vou ser. Mas o Corinthians hoje tem condições de brigar por títulos. Como foi para uma final ano passado, e por muito pouco, infelizmente, a gente não saiu campeão da Copa do Brasil. E, na minha opinião pessoal, merecendo o título naquele último jogo. Então, é o que eu te coloquei, Kaique. Um time que tem hoje, os jogadores que tem, hoje você vê as substituições no Corinthians. O nível não diminui como antigamente, a gente mantém muitas vezes o mesmo patamar, às vezes até melhor, dependendo da opção do treinador. A gente está pensando em futuro, a chegada do Christian e do Bidu já são jogadores mais jovens. O Christian a gente deve anunciar aí, não sei se hoje, amanhã, estava só em detalhes de assinatura. Às vezes a gente demora demais no anúncio, mas o Corinthians só faz o anúncio se tiver tudo 100% certo e assinado. Então, às vezes, outros clubes do qual a gente compra o jogador anuncia antes da hora, mas a gente tem essa responsabilidade de fazer tudo certinho. Então, não concordo com o planejamento. É o que eu coloquei, a bola bateu na trave e saiu. Se a bola do Yuri Alberto entra, o planejamento era perfeito. É o mesmo, né? Se a gente tivesse chegado na semifinal, hoje eu não estava aqui falando sobre planejamento. E em relação à reserva do Renato, até coloco aqui para vocês, que acompanham o futebol, acho que até mais do que eu. Se vocês tiverem alguma sugestão de nome, que jogue, que o Renato jogue, e que seja viável, porra, dá uma ligada, vocês ligam direto, liga também para dar estoque. Tá, mas a gente está trabalhando atrás disso, está procurando. O que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Duílio, vou te fazer duas perguntas, uma do futebol, uma da política. Vou começar pelo futebol, que você já está falando de reforço, você até brincou da gente ajudar. Então, tem um palpite já, uma ajuda? Não, eu queria que você então nos ajudasse. Qual é o perfil, quando o Corinthians fala, estamos monitorando, se tiver uma oportunidade, vai trazer, se puder e tudo mais, dentro de uma responsabilidade. Mas quando vocês monitoram, quando vocês vão olhar o mercado, o que de fato vocês estão procurando? Que tipo de jogador? E aí eu estou falando de posição, de idade, de característica. Que tipo de jogador vocês estão procurando? Na verdade, hoje, Salazar, muito claro. Depois você já emenda a segunda, né? Sendo muito claro e transparente, a gente identifica um meia, mais de criação, com as características mais próximas do Renato. Mas a gente sabe que a gente tem também o Maicon, que pode render ali, o Fausto, que já jogou mais na frente, na Argentina. A gente tem o Juliano, que é um meia e que agora está rendendo muito mais de segundo volante. Então você tem opções aqui dentro. É que quando a gente compara com o Renato, e é difícil, né? O Renato não tem mais de um. O Renato é um cara fora de série. Todos aqui acho que concordam. Então você ter uma substituição na mesma altura é muito difícil. Mas a gente está procurando. Se a gente tiver condições de achar o nome primeiro, que isso é uma dificuldade, que tem essas características. Muitas vezes eu recebo de torcedores mensagens, nomes.
mas as características não são as mesmas do Renato. O jogador ser um meia não significa que ele vai fazer o que o Renato faz. Você tem meia que joga mais aberto, você tem meia que joga por dentro, você tem meia que joga de beirada e vem para dentro. São características. E a gente tem procurado. Então, na nossa avaliação, um meia seria importante e pensar também em um centroavante, porque a gente tem o Yuri como centroavante mesmo. Mas demoramos aí alguns anos, né, para a gente ter um centroavante. Hoje a gente tem, até parabenizar o Yuri pela seleção, né, que começou um novo ciclo agora e ele está fazendo parte, ele tem idade olímpica, inclusive. Então hoje a gente tem realmente um centroavante de ofício. Então acho que as carências mesmo hoje, né, não vamos falar do meio do ano, aí se a gente perder algum jogador, lógico que isso muda. Mas hoje o que a gente mais identifica como carência são essas duas posições e que são posições que são muito difíceis no mercado. A outra sobre... E não quero, desculpa, só para não esquecer também dos meninos, né? A gente tem o Biro, que pode jogar ali. Ainda não fez sua estreia agora com o Fernando, né? Já tinha jogado lá atrás. O Pedro, que entrou 2 vezes aí, fez grandes jogos. Então também muitas vezes se a gente traz jogadores já formados para todas as posições, você não consegue utilizar a base, que tem nos fornecido muitos jogadores, ao contrário do que muitos falam. Ser corintiano é bom, Betão? Demais.